Shalom a todos. Bem, sabemos que depois de Israel declarar guerra ao Hamas, nós vemos aí um grupo de coisas, né? Inquisição, e parece que, na verdade, nunca deixou de existir, e antissemitismo juntos. O que é interessante nisso, gente, é que nas Nações Unidas, né, na Organização das Nações Unidas, na ONU, nós vemos que todos os países do mundo podem votar contra Israel, mas os Estados Unidos sempre apoiou Israel. Nós observamos que os Estados Unidos são, na verdade, o único país que apoia de fato Israel. Vemos um amigo nesses momentos que quando Israel declarou guerra ao Hamas e começou ali começou a cercar a faixa de Gaza, nós vemos aí que os Estados Unidos ele já foi colocando ali uma porta-aviões ali no Mediterrâneo. É claro que quando se coloca um porta-avião, né, um porta-aviões, nós sabemos que juntamente se encontram alguns submarinos, e certamente submarinos nuclear. Então, quando os Estados Unidos mandam novamente mais um porta-aviões, certamente sabe que por baixo ali submarinos, o inimigo poderia ir por baixo, viu o porta-aviões americano. Então, o que nós vemos, gente, que os Estados Unidos é o único país do mundo que apoia Israel de forma incondicional. E eu faço a seguinte pergunta: por que não outro país? Existem tantos países no mundo para ser a maior potência mundial, para ser o país mais próspero do mundo. Mas por que justamente o único país que apoia Israel de forma incondicional é a maior potência do mundo? Por que não a Alemanha? Por que não a própria China? Se você for comparar o PIB da China com o PIB dos Estados Unidos, é claro que está muito distante da China alcançar o PIB dos Estados Unidos. Está muita diferença. Tá? Não dá nem para comparar, entendeu? Então, os Estados Unidos é o país que tem o maior PIB do mundo, é a maior potência econômica, a maior potência bélica, né? E como eu já falei anteriormente, o maior exército americano não é o exército fardado, onde se acham assim, não, nós iremos atacar a Força Aérea, a Marinha e o Exército americano e depois está tudo ok. Não. Como você sabe, diferentemente do Hamas, que ensina suas criancinhas a odiar israelitas, né, comumente chamados judeus, né, e crescem ali no jardim de infância já sendo ensinado que tem que matar israelitas, né, comumente chamados judeus. E eles já crescem com aquela mentalidade, já crescem com aquele objetivo de um dia, né, com essa mentalidade de um dia, quando ficarem adultos, realmente fazer o que fizeram no dia 7, no início desse mês. Então nós vemos, gente, que nós vemos que os Estados Unidos ele está, digamos assim, sem par no mundo. Os Estados Unidos é um país que está economicamente muito além, tá? Está muito na frente de todos os outros países, e fica muito difícil outros países alcançarem os Estados Unidos
economicamente e belicamente também, né? Você sabe que quando a Rússia ia atacar a Ucrânia dormiu no ponto, não se preparou. Mas os Estados Unidos diziam, olha, eles estão fazendo movimentos que realmente eles dizem que é apenas um treinamento, mas ele vai atacar. Quando os Estados Unidos disse que a Rússia ia atacar, atacou. Quando os Estados Unidos disse que a Rússia não tinha nenhum comportamento de quem iria fazer um ataque com arma nuclear, acertou de novo. Então a inteligência americana também está muito além da inteligência militar de qualquer outro país do mundo. Então por que justamente os Estados Unidos, que todo mundo é contra Israel, todo mundo, eles que não votam contra, eles se abstêm, simplesmente se abstêm, aquele omisso, né? Omisso, não, eu não vou ser contra, mas também não vou ser a favor, vou ficar em cima do muro. E por que justamente os Estados Unidos, que quando os países votam contra, né, quando existe uma resolução ali, quando aprovam alguma lei, alguma atitude contra Israel, os Estados Unidos vai lá e veta, né? Porque os Estados Unidos têm poder de veto na ONU. Então, pode o mundo estar contra Israel, mas os Estados Unidos sempre vai estar a favor de Israel. E eu pergunto, qual é o segredo para os Estados Unidos ser a maior potência no mundo? Qual é o segredo para ninguém conseguir derrubar os Estados Unidos? Qual é o segredo? Tá? Lembrando que a maior comunidade judaica, né, a maior comunidade israelita fora de Israel se encontra nos Estados Unidos. Então, o antissemitismo é levado muito a sério pelos americanos. Então, mexer com Israel está mexendo com os Estados Unidos. Eu te pergunto, qual o segredo? Isso aqui é o que parece uma bênção de Deus, né? Parece não, é uma bênção de Deus sobre os Estados Unidos, porque está de acordo com a Torá. Está de acordo com a Torá. Então, os países que são contra Israel, mesmo sendo... Está no auge do talmudismo, né? O talmudismo está lá em cima, está lá no auge. Então, a Torá escrita já que o exército israelense já não é mais como o exército israelense, como o exército de antes. Não é mais como antes. A IDF, as Forças de Defesa de Israel. Não é mais como antes, no início. Então, gente, mas mesmo assim nós percebemos que é uma bênção de Deus sobre aqueles que apoiam Israel, sobre aqueles que estão do lado do nosso povo israelita. Então, por que não a França, por que não a Rússia mesmo, ser a maior potência econômica do mundo? Mas eles estão muito longe de alcançar os Estados Unidos. Então, o que acontece com os Estados Unidos? Os Estados Unidos está sendo abençoado, certo? Deus está abençoando os Estados Unidos por amor a Israel e amaldiçoando outros países por causa de Israel. E eu gostaria que você comprasse pipoca, tá? Que você se sentasse na sua poltrona e assistisse o que vai acontecer com esses dois países, Estados Unidos e o Brasil. De um lado, os Estados Unidos que apoia Israel, que apoia o nosso povo israelita, tá? E que está do lado do nosso povo, do nosso povo de Israel. E do outro lado nós vemos aí o nosso presidente se manifestando contra Israel, chamando Israel de Estado genocida. E você sabe que, segundo o dicionário, genocídio é extinção, é quando alguém tenta extinguir, destruir a existência de um outro povo. E sabemos que Israel não quer a destruição dos árabes e nem dos islâmicos. O problema está com os palestinos, que não reconhecem a existência de Israel e
estão sempre se preparando e atacando, voltando e atacando e ficando cada vez, chegando até a cozinhar um bebê no forno e rir, e achar graça. Engraçado, enquanto a criancinha, o bebê estava agonizando, queimando no fogo, o terrorista estava lá rindo, dando gargalhada, e tem pessoas apoiando o Hamas. Então, é do mesmo nível que o Hamas, né? É do mesmo nível desses psicopatas ser um pingo de sentimento, tá? É do mesmo nível dos psicopatas que assaram crianças vivas, tá? Bebês vivos no forno. E se divertiam, achavam graça, achavam engraçado, tá? A dor da criança, os gritos desesperados do bebê. Então quem apoia o Hamas é igual a ele. Então vamos ver, veja, observe os Estados Unidos que sempre apoiou Israel. E agora o Brasil, observe o que vai acontecer com o Brasil. Sobre os Estados Unidos, vai ter bênção, vai ter maldição ou bênção? E eu te pergunto, sobre o Brasil, vai vir bênção ou maldição? Aguarda aí. Pega a tua pipoca, senta na tua poltrona e observa o que vai acontecer com esses dois países daqui para frente. De um lado, os Estados Unidos, que apoia Israel, e do outro, o Brasil, que apoia o Hamas. O nosso presidente, né, chama o Israel de país terrorista, né, e nós sabemos que todo mundo sabe o que aconteceu no dia 7, né, do mês passado. E nós vemos aí que parece que ignora o ocorrido, né? E simplesmente ataca Israel, mas parece que ignora o que o Hamas fez. Aí eu pergunto para você, gente, o que nós iremos esperar do Brasil? Bênção ou maldição? Será que os Estados Unidos, por apoiar Israel, vai ser amaldiçoado? E o Brasil, por ser contra Israel, vai ser abençoado? Então, gente, tem pessoas até que dizem, não, aquela terra, a mesma terra, aquela ali é a nossa terra santa dada por nosso Deus, o nosso Criador, bendito seja Ele. Ah, não é o mesmo povo, nós somos descendentes de Abraão. Eles podem estar em apostasia. A apostasia que eu falo é indo diretamente para o Talmud, tá bom? Esquecendo a Torá escrita, dada por nosso Deus, por meio de Moshe e Aharon, aos nossos antepassados. Eles estão em apostasia. Os nossos irmãos estão em apostasia. Talmud, estão mergulhando no Talmud, estão mergulhando em Cabala, estão mergulhando em coisas que a Torá escrita proíbe, que Deus proibiu. Deus diz, não faça isso. Tá? Então, embora a bênção de Deus sobre Israel esteja de forma parcial, mas está ainda. Tá? E o problema do nosso povo Israel, que está sendo o Talmud no momento. Então, é o mesmo povo. Não vem dizer, não, esse aí não é o povo da Torá, como dizem, não é mais o povo da Bíblia. Nós somos o mesmo povo, de filhos, de até as gerações atuais. Nós nunca pregamos e nunca ensinamos que somos uma raça, nós somos uma etnia, onde há filhos por genética e filhos por adoção. E todos são filhos e amados, como Ruth, que não era israelita de nascença, mas olhou para Naomi e disse assim, olha, daqui para frente eu sou uma moabita, né? Como disse ela disse, sou moabita, faço parte do povo moabita, mas daqui para frente o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Você vê que ela deixou de lado o povo dela. Ela não se considerava mais do povo moabita e passou a se considerar do povo israelita daquele tempo. Tá? E passou realmente a servir ao Deus do nosso povo Israel naquele tempo. E sabe quem foi ela? Bisavó. E daí, gente, a história de raça
vem dos nazistas, que pregam a supremacia branca, os arianos, que se acham superiores a todos os outros seres humanos na face da Terra. Mas o nosso povo sempre foi um povo misto, um povo formado por outros povos. Tá? Então, vamos observar o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente, depois de tantas... depois de tanto se pregar o ódio contra Israel, depois de se influenciar pessoas para passarem a odiar Israel, tá? De tirar o direito de Israel se defender. Acha que é assim, ele joga um foguete, Israel joga um foguete, né? Tu tem que eliminar o inimigo, tá? Uma hora o foguete passa pelo sistema de defesa e atinge pessoas, tá? Atinge civis, atinge crianças, tá? E Israel não vai ficar simplesmente apenas usando o escudo, sabe? Só o escudo, achando que é dessa forma. Não, fica jogando e nós iremos somente ficar assim desse jeito aqui. Nós não iremos nunca revidar, não iremos nunca responder, dar uma resposta. É claro que Israel já estava na hora de fazer isso. Já estava na hora de fazer isso. Então gostaria de ler aqui, no nosso livro sagrado, algumas passagens para ver se bate, para ver se tem a ver com o fato de os Estados Unidos ser um país abençoado, porque é um país abençoado, e o Brasil, com tantas riquezas naturais, ser um país amaldiçoado, quebrado, tem tudo para ser rico e é pobre, tá? E países aí que nem território tem para plantar e são ricos. Tá? E o Brasil não está entre os países ricos do mundo. É uma pena. Então gostaria de ler aqui na nossa Torá, gente. Gostaria de ler primeiramente quando o nosso Deus fala com Abraão. Avino Abraão. Nosso pai Abraão diz assim: ora, Yahvé disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então já é desde o nosso patriarca. Primeiro a gente vê que nosso Deus diz que fará de Abraão uma grande nação. É como se aquela grande nação fosse representasse o próprio Abraão. E nosso Deus diz para ele: olha, abençoarei aqueles que te abençoarem, no caso os Estados Unidos, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, no caso o Brasil. Tá? Porque eu não espero coisa boa para o nosso querido Brasil daqui para frente. Então vamos continuar lendo aqui. Vamos continuar lendo para ver o que mais a Torá tem a dizer, né? É sobre, de um lado, sobre um país que apoia Israel e sobre o país que amaldiçoa Israel. Deixa eu ver se encontro aqui. E é exatamente a bênção, né, que Deus de Isaac, né? Abraão teve um filho, né, o seu nome era Isaac, e Isaac teve 2 filhos, né? Deu 2 netos para Abraão, né? E um era Esav e o outro Jacov. Né? Esav trocou a sua bênção por besteira, sua bênção por coisas que poderia conseguir depois. Não deu importância à bênção, porque bênção, para quem não tem espiritualidade, não serve de nada.
Bênção para quem não tem espiritualidade não tem valor algum, tá? Não tem valor algum. Mas para quem tem espiritualidade sabe muito bem o valor de alguém olhar para ti e dizer uma bênção sobre tua vida, de te abençoar em nome de Deus, de dizer para você, Elohim vai retirar. Elohim vai retirar. Isso é tremendo. De alguém pedir um abrahá, e em nome de Deus, o nosso Criador, alguém dizer para você, Elohim vai retirar. Isso é forte, isso é grande, isso vai para toda a tua vida, vai servir durante toda a tua vida, diferentemente se fosse uma audição. Irmã Shemam Vezerá. Irmã Shemam Vezerá. Seria diferente se em vez de Elohim vai retirar, ser Irmã Shemam Vezerá. Seria bem diferente. E nós vemos aqui agora Yaakov, tá? O neto de Abraão. E aqui se encontra Yaakov diante de seu pai Isaac. E Isaac abençoa seu filho em nome de Deus, em nome de nosso Criador, em nome de Yahvé, bendito seja ele. E aqui, no versículo 29 do capítulo 27 de Bereshit, diz assim, sirvam-te os povos, e nações se encurvem a ti, seja senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Bênção de Deus sobre aqueles que abençoarem Yaakov e seus descendentes, e maldição sobre aqueles que amaldiçoarem Yaakov e seus descendentes. Então nós vemos aqui a terceira geração. Quem é Yaakov? Yaakov era a terceira geração de Abraão. É justamente Yaakov que lá Deus escolhe pela pureza do seu coração, pela sinceridade que ele tinha, por ele ser sincero. E aí Deus diz para ele, olha, teu nome agora não vai ser mais Yaakov, teu nome agora vai ser Israel. Daí surge o termo israelitas, né? Porque Yaakov tem 12 filhos, Reuven, tem Levi, né? Tem Shimon, tem Asher, Issachar, são 12, né? 12 filhos e outros filhos que ele teve também. 12 filhos, Yosef, né? Daqui a pouco nós iremos falar sobre ele. Então, o que nós vemos, a bênção que Deus deu sobre Abraão, passando de geração em geração, já passou por Isaac, Isaac passa para Yaakov, Deus muda o nome de Yaakov para Israel, e daí passa para os 12 filhos de Israel, e para todos os descendentes até o dia de hoje, tá bom? Então, para você que diz que o povo de Israel de hoje não é o mesmo de antigamente, tá? Dá uma olhada nos Estados Unidos e vê se é coincidência. Por que não outro? Não existe somente os Estados Unidos na Terra. Existem um montão de países no mundo para ser a maior potência do mundo. Porque justamente o único país que apoia Israel é o país mais abençoado. É a maior potência mundial, são exatamente os Estados Unidos. Por que não outro? Por que não outro? Porque justamente os Estados Unidos. Dá a impressão até que a própria Rússia, o próprio Putin já entendeu isso. Porque o Putin ele está em cima, você vê que já houve votos contra Israel na ONU, e o Putin não votou contra, mas também não votou a favor. Tá? Tudo aquilo que foi votado contra Israel, a Rússia está ficando, digamos assim, está se abstendo. Ele não está votando nem contra nem a favor. Ele diz assim, eu não vou receber essa maldição sobre mim. Então o Putin parece que já percebeu isso. Parece que o Putin já percebeu, não sei se você já viu um vídeo que tem
aí no YouTube, em que eu pude conversando com Macron, e Macron falando sobre o antissemitismo que está crescendo demais lá na França. Sabe o que o Putin fala para a França? Ela diga aos judeus que podem ir para a Rússia. A Rússia está de portas abertas para eles. Então nós vemos aí que parece que o Putin já percebeu e o Putin não está querendo se levantar contra Israel. Ele está ficando, digamos assim, neutro. Né? Não está se levantando contra, não a favor, mas também não se levanta contra. Né? Então, gente, vemos aqui o nosso segundo patriarca, Isaac, abençoando o nosso terceiro patriarca, neto de Abraão, que será abençoado. Bendito seja aqueles que o abençoarem, e malditos sejam aqueles que o amaldiçoarem. Tá bom, gente? Então gostaria de ir um pouco mais à frente e para que possamos então nos basear unicamente, gente, nos basear unicamente na Torá, unicamente no livro sagrado, e para que tenha respaldo, para que tenha sentido o que estamos falando, não apenas um questionamento. Eu não estou nem questionando. Eu tenho certeza que os Estados Unidos são a maior potência do mundo por abençoar Israel. Num dia que os Estados Unidos se levantarem contra o nosso povo, os Estados Unidos ele vai cair, a queda vai ser grande. Mas enquanto os Estados Unidos estiver apoiando o nosso povo, os Estados Unidos serão abençoados. Então quero ler agora, gente, um pouco mais, Bamidbar. Eu quero começar do versículo 4 do capítulo 24 de Bamidbar, onde Bilam ele foi contratado para amaldiçoar Israel, para abençoar o Israel, que eu falo, não Israel, a terra de Israel, mas o povo que estava no deserto, estava atravessando o deserto. E Bilam foi contratado para amaldiçoar Israel em nome do Deus Criador, em nome de Jeová. Porque ele também acreditava em Israel, embora servisse também a outros deuses. Além de acreditar em Deus, o Criador, acreditava em outros deuses também, mas ele ia amaldiçoar Israel em nome de Yahvé, o nosso Criador, bendito seja ele. Então o versículo 4 do capítulo 24 de Bamidbar diz assim: fala aquele que ouviu os ditos de Deus, o que vê a visão do Todo-Poderoso, caindo em êxtase de olhos abertos. Que boas são as tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, ó Israel. Como ribeiros se estendem, como o jardim ao pé dos rios, como árvores de sândalo, e Jehová os plantou, como cedros junto às águas, de seus baldes manarão águas, e a sua semente estará em muitas águas, e o seu rei se exaltará mais do que Agag, e o seu rei não será levantado. Deus tirou do Egito. As tuas forças são como as forças do unicórnio. Consumirá os goim, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Encurvou-se e deitou-se como leão, e como leoa. Quem o despertará? Benditos, olha só, benditos os que te abençoarem, e malditos os que te amaldiçoarem. Imagina você contratar um pistoleiro para matar alguém e depois o pistoleiro cair na real e dizer assim, olha, em vez de matar esse povo, vou matar você. Entendeu, gente? Bem assim fosse Bilam. Bilam foi contratado para amaldiçoar o nosso povo. Depois o Malar, o anjo de Jeová, nosso Deus, o nosso Criador, aparece diante da jumenta e a jumenta se desvia. 3 vezes ele espanca a jumenta e depois a jumenta fala, como em tempos passados os animais falavam, e a jumenta diz, olha, eu salvei tua vida por 3 vezes, porque por 3 vezes o anjo se colocou com a espada à nossa frente, se eu continuasse ele ia te ferir, e você está me espancando porque eu salvei tua vida. E é daí
depois depois de receber a mensagem do anjo de nosso Deus, do Malá enviado por nosso Deus, que Bilã, ele, digamos assim, ele muda a maldição em bênção. E aqui no final, né, do final do versículo 9 do capítulo 24 de Bamidbá, ele, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. Ele diz assim: benditos os que te abençoarem. Bendito Israel. Aqui agora é o povo de Israel. Tá bom, gente? Você vê que essa bênção vem de Abraão, Isaac passa para Jacó passa para seus descendentes, e aqui Bilã não era israelita. Bilã, ele era um goi, mas acreditava em Deus, além de Deus, outros deuses também, mas ele temia Deus. E você vê que Bilã, ele muda a maldição em bênção, em vez de amaldiçoar, ele abençoa. E ele diz assim: benditos os que te abençoarem. Está falando com o povo que está no deserto. Tá bom, gente? Então, benditos os que te abençoarem e malditos os que te abençoarem. Ou seja, benditos os que te abençoarem e malditos os que te amaldiçoarem. Então, o que nós vemos aqui, gente? Nós vemos aqui que agora essa mesma bênção é lançada sobre quem? Sobre o povo de Israel, que estava lá no deserto. Tá? O povo de Israel. Abençoarei aqueles que te abençoarem. Está falando com o povo. E quando se fala com o povo, se fala com os judeus israelenses. Está se falando com israelitas americanos, com israelitas russos, com israelitas ucranianos. Onde houver o nosso povo israelita, essa maldição ou essa bênção cairá sobre a cabeça daqueles realmente que abençoarem ou amaldiçoarem, tá bom? Serão abençoados aqueles que abençoarem nosso povo e malditos aqueles que amaldiçoarem nosso povo, a começar pela bênção sobre os Estados Unidos e a maldição sobre o nosso país, o nosso Brasil, lamentavelmente. Então, não importa a distância da comunidade judaica uma da outra. Comunidade judaica americana, comunidade judaica brasileira, comunidade judaica israelense, comunidade judaica russa, ucraniana, alemã, francesa, né? Então, não importa. Malditos serão aqueles que amaldiçoarem o nosso povo. E benditos serão aqueles que abençoarem o nosso povo. Está aqui, ó. Não está na Torá. Você pode conferir, você pode ler, e você vê que essa bênção foi estendida desde o nosso patriarca, desde o homem do qual, né, surgiu o nosso povo. De um homem, de Abraão, Deus forma o nosso povo Israel. E eu convido você realmente a assistir de perto, ou seja, assistir com atenção o que vai acontecer daqui para frente com o Brasil, depois do nosso representante, o nosso presidente, se levantar contra Israel, lutar contra Israel, pregar o ódio contra Israel, né? Influenciar pessoas a odiarem Israel, né? E apoiar, como existem partidos políticos aí apoiando os terroristas, lamentavelmente. Então, eu tenho certeza que a bênção virá sobre tua vida, que ama Israel e que abençoa o nosso povo, tá? E a bênção virá também sobre todos aqueles, ou seja, a maldição virá também sobre todos aqueles que nos amaldiçoam. Tá? É automático. Isso já está no nosso livro sagrado. Já está no nosso livro sagrado. Então, Deus abençoará os que nos abençoam e amaldiçoará os que nos amaldiçoam. Nada vai prevalecer contra o nosso povo israelita, espalhado por todo o mundo, por toda a face da terra. Porque nós vemos aí que uma hora diz que é antissionismo. E o que nós vemos, na verdade, não é antissionismo, coisa nenhuma, é antissemitismo mesmo. Não importa se o judeu ele é israelense, ou ele é brasileiro, americano, ou de outra nacionalidade. Ele se for da etnia israelita, você é alvo, você vira alvo. Então que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que você medite bem no que eu estou falando
e observe bastante o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. Shalom, Lehitraot.